Cristo, nossa alegria e suficiência. É isso que esta carta aos Filipenses nos revela. É uma das cartas mais pessoais, afetivas e cheia de um amor pastoral do apóstolo Paulo que temos aqui registrado nas Escrituras. E hoje vamos iniciar esta série analisando um pouco a introdução desta carta. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Naldo. Seja muito bem-vindo a este canal, um canal cristão onde o nosso foco é o texto bíblico. No texto em foco de hoje, nós iremos nos aprofundar em como se deu o início da carta aos Filipenses. Aqui nesta carta, Paulo ele abre o seu coração, ele fala das suas lutas pessoais, das suas prisões e da saudade que ele sente ao lembrar dos irmãos filipenses. Provavelmente esta carta foi escrita durante a sua primeira prisão em Roma, aproximadamente no ano 60 a 62 d.C., quando o impetuoso e maluco imperador Nero era o governador político da época. Esta carta reflete não apenas uma profunda relação pastoral entre Paulo e os filipenses, mas também Paulo deixa exposto para nós uma rica e profunda teologia centrada em Cristo. Aliás, o tom de toda esta carta está ligado a isso mesmo, a uma alegria que todo cristão deveria ter, uma certeza que todo mundo deveria sentir em sua vida e que ninguém pode roubar. É desta alegria que Paulo tantas e tantas vezes repete aqui pelo menos 16 vezes nesta carta. Uma alegria que está ligada a pertencer, ao pertencimento a alguém. E esse alguém é Cristo. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 3, verso 1. O cristão, ele pertence a Cristo. A alegria de pertencer a Cristo, de que fomos comprados por Ele, de que Ele nos resgatou das trevas dos nossos pecados, de que somos agora adotados, chamados de filhos, mesmo diante de qualquer dificuldade que nos aconteça ou apareça. A ordem amorosa aqui de Paulo é para que a gente se alegre, é para se alegrar no Senhor, pois pertencemos a Ele. Todo cristão, ele pertence a Cristo. Por isso, alegrem-se no Senhor. Quando partimos aqui para a fundação desta igreja e o contexto histórico desta carta, nós observamos que a igreja em Filipos foi a primeira comunidade cristã estabelecida por Paulo em solo europeu. Lá em Atos, capítulo 16, versos 6 ao 40, nós encontramos ali o início dessa fundação. E é impressionante como Deus direcionou o apóstolo Paulo para que a vontade dele fosse executada e não a de Paulo. Tudo no início da fundação desta igreja, nós conseguimos enxergar o Espírito Santo de Deus guiando os pés, os braços e a boca de Paulo. Um bom exemplo disso foi a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura. Lá em Atos capítulo 16, verso 15, diz que toda a sua casa se converteu ao Evangelho e ali, na sua própria casa, foi onde se estabeleceu a primeira igreja cristã. A libertação também de uma jovem possessa por um espírito maligno de adivinhação, em Atos capítulo 16, verso 16 ao 18, homens estavam usando essa jovem, uma escrava, para ganhar ou lucrar em cima dela. E a famosa prisão de Paulo também, em Silas, seguida de um terremoto, levando à conversão do carcereiro de Filipos. Esses episódios revelam uma única coisa: revelam a soberania de Deus em abrir portas para a proclamação do Evangelho. Tudo, absolutamente tudo, meus irmãos, tem a ver com isso. Com Paulo guiado pelo Espírito Santo, abrindo caminho para a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo que em meio a oposições que ele passou, mas também em meio a uma grande manifestação visível da graça de Deus para que tudo contribuísse para a glória do próprio Senhor. E qual o propósito desta carta? Bom, existem alguns pontos aqui que merecem destaque.
Paulo ele escreve para agradecer, em primeiro lugar, a ajuda financeira enviada pela igreja dos Filipenses enquanto ele estava ali em prisão, estava preso. Filipenses 4, verso 10 ao 20 nos diz isso. Paulo também escreve para encorajar e fortalecer a unidade e a humildade da igreja diante das tensões que eles estavam enfrentando. Filipenses 2, verso 1 ao 4, capítulo 4, versos 2 ao 3, nós iremos ver um pouco mais disso ao expor esta série. Paulo também exorta os filipenses a permanecerem firmes na fé, apesar das perseguições. E um ponto mais do que importante, Paulo escreve para apontar para Cristo como modelo supremo de humildade, de servo, de obediência, que é digno de toda a glória. Filipenses 2, verso 5 ao 11, onde diz que todo joelho será dobrado perante Cristo. Por fim, a carta mostra que é possível viver com alegria, gratidão e esperança, mesmo em meio às dificuldades que passamos aqui e aos sofrimentos e prisões por causa de Cristo. É a carta da alegria, esta é a carta de Filipenses. Ela nos desafiou tanto os filipenses no passado, como também nos desafia hoje, os crentes do presente, a viverem e a buscarem uma vida centrada em Cristo, marcada pela humildade, pelo serviço, pela fidelidade e pela perseverança até a consumação final da nossa salvação. Bom, no próximo episódio já vamos expor os primeiros 2 versículos desta carta. Será uma temporada bastante deleitosa e edificadora. Recomendo que você não perca nenhum episódio sequer, pois isso fortalecerá você em sua caminhada com Cristo. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. E um forte e grande abraço, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você hoje e sempre, e amém.